Você sabia que o Evangelho de Mateus não foi o primeiro evangelho escrito do Novo Testamento? Exatamente, você não sabia, hein? Olha só, não só o Evangelho de Mateus não é o primeiro evangelho entre os quatro, como também não é o primeiro entre todo o Novo Testamento. Exatamente. Tem muita coisa sobre o Novo Testamento que a gente precisa aprender, inclusive porque, por exemplo, o Novo Testamento foi escrito em grego e não em hebraico ou aramaico, que era a língua que falavam no momento. Bom, também vamos poder entender, saber o porquê de tantas personalidades que tem na Bíblia, mas só alguns se destacaram, os grandes ícones do Novo Testamento. Então, um panorama sobre o Novo Testamento é o que a gente vai conversar hoje. Você não pode perder o episódio de hoje. Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Intríade. Hoje vamos falar de teologia, teologia do Novo Testamento. Vamos falar sobre Bíblia Sagrada, curiosidades do Novo Testamento que você precisa conhecer. Você sabia que o Novo Testamento foi escrito em grego? Por quê? Qual foi o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito? Eu sei que você quer saber isso, eu também, todos nós queremos saber, e para isso eu convidei um teólogo especialista que vai conversar com a gente, falar sobre esses temas tão importantes. Eu estou falando do Giovanni Barbosa da Cruz, ele é aqui de Belém do Pará, viveu, né? Na verdade, no município de Santa Cruz do Arari, veio de lá, né? Do Marajó. O Marajó está tão em voga agora. É verdade. Enquanto isso, no Marajó... Isso, é verdade. Então, até os 5 anos, veio para cá, para Belém, né? E conheci Giovanni, pastor Giovanni, conheci quando ele ainda era menino, era professor da escola dominical, ele já estava lá, né, desejoso de estudar, de aprender, perguntando, questionando. É casado com a Elaine, é pai do Estevão, que está aqui assessorando ele, né? Conhecemos ele ainda no ventre materno, desde que eu te conheço, meu servo, desde o ventre da tua mãe. Né? Mas hoje está aí, né, ajudando já Giovanni. Giovanni, tá aqui no teu release que existe uma veia chamada de veia humorística. É verdade isso? O Giovanni, ele é muito assim, né, contido. Verdade. Bom, é satisfação, bom estar aqui, né, num ambiente tão fraternal. E me sinto revigorado, me sinto presenteado pelo Senhor nosso Deus, porque em sua soberania eterna, Ele me permitiu estar aqui. Hoje estou aqui com o pastor Ivaldo, uma pessoa que eu tenho em grande reputação, por toda a história de vida dele, por tudo que ele tem feito pela causa do Evangelho. E outro dia eu estive num outro podcast, e neste podcast eu citei até algumas situações, né, que convivemos justamente desse relacionamento já, e a pessoa ficou tão... que eu não citei o nome, né, foi só citando os fatos, e ela perguntou, mas quem é, né, aí eu tanto pressionado, né, pastor Ivaldo Costa, né, aí eu digo, não ia falar, senão eu tinha que dar os créditos e tudo, mas hoje eu estou aqui para a glória do nome do Senhor, e é uma satisfação, pastor, muito grato. Bom, eu já te conheço então, como eu falei ainda há pouco, né? Já se conhece há muito tempo, desde a sua... Acho que você tinha uns 10, 11 anos, isso, por aí assim, era um proto-teólogo ainda, né? E você estava ali, já era visível, né? A tua paixão pela palavra de Deus. É tão raro, né? Você encontrar um menino de 10, 11, 12 anos que vá para a escola bíblica porque quer aprender, né? Geralmente vai porque a mãe obriga, né? Existe até uma história. Eu vou aproveitar a tua veia humorística e eu que vou provocar. Que tinha a mãe chamando o filho, meu filho, levante, vá para a igreja, está na hora, já isso domingo, chuvoso, já são 9 horas, você tinha que estar lá 8h30. Ele, não quero, mas meu filho, você tem que ir, mas por que eu tenho que ir? Aí ela disse, porque você já tem 40 anos, meu filho, e você é o pastor da igreja. Então, assim, um homem de 40 anos já tem dificuldade, né? Domingo de manhã, sair para ir para a escola bíblica. Imagina um menino de 10, 12 anos, e você não teve essa dificuldade. Né? Desde ali já era visível que havia uma chamada no teu coração para a obra de Deus. E hoje você, como teólogo,
professor de teologia, criador de cursos de teologia, a gente vai falar sobre isso. Perfeito. E quando eu sugeri, aliás, pedi a tua sugestão sobre tema para a gente bater papo, conversar, você trouxe então a ideia de nós falarmos um pouco sobre o Novo Testamento, sobre o Novo Testamento, um panorama sobre o Novo Testamento, que não começa no Novo Testamento, começa antes dele. Disso. Então, eu queria abrir esse leque para você falar em que momento surge o Novo Testamento, especialmente o Evangelho de Mateus, por que o Evangelho de Mateus está no início, né, abrindo o Novo Testamento, quando ele não foi o primeiro livro a ser escrito. Está contigo a bola. Obrigado, pastor. Sobre a veia humorística, se ela aparecer ao longo, eu digo que sempre as pessoas surpreendem, porque quem me conhece assim de forma pública e não privada, sempre me vê desse formato que o pastor colocou aqui, em cima de um púlpito, ministrando, na frente de uma turma, ministrando uma aula, dando palestra e assim por diante, né? Mas aí, de vez em quando, vem essa veia humorística e a gente conta alguma das experiências. Mas olhando para a Bíblia Sagrada é um livro espetacular, é um livro que tem norteado a história da humanidade por muitos anos. Como o pastor colocou, são 2 testamentos, né? Um primeiro com 39 livros e um segundo com 27 livros. E esse segundo grupo de livros, né, que é interessante porque a palavra Bíblia, para nós, é sempre, no português, é no singular. Nós dizemos uma Bíblia, 2 Bíblias, mas no grego não. No grego, a palavra bibliar, ela quer nos expressar, ou ela traduz o sentido de uma coleção de livros, uma coleção de biblions, que são os livros. E o Novo Testamento, ele é composto justamente por 27 livros, divididos em categorias. E como o pastor Ivaldo colocou, do ponto de vista cronológico, o primeiro livro a ser escrito foi a carta de Paulo aos Gálatas, lá no ano de 49. Os textos dos evangelhos, eles vão ser na casa de 54, por aí, e já haviam aproximadamente 20 anos que Jesus já tinha sido assunto aos céus. E o porquê, então, do livro de Mateus ter sido colocado como o primeiro? É porque o livro de Mateus, ele faz uma ponte com o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. Porque o livro de Mateus, ele é escrito para judeus, ele é escrito com o intuito de apresentar Jesus como rei, profeta e sacerdote. Ele apresenta Jesus como um segundo Moisés. Jesus vai trazer uma reinterpretação da lei. Quando você olha para Mateus, por exemplo, ele não traz explicações de termos que ele subentende que o seu leitor imediato já conhecia. Por exemplo, ele usa a expressão oferta corbã. Ele não explica o que é oferta corbã. Você só vai ter essa explicação lá no livro de Lucas. Então, por causa dessa aproximação linguística de conteúdo, o público imediato para quem escreve é colocado no início do livro de Mateus, que faz esse link com Malaquias, porque entenda que 400 anos já haviam passado, que a voz profética tinha cessado. E então ele precisa trazer esse Cristo, que é a autorrevelação de Deus e que está entre o seu povo. É interessante, as pessoas quando pegam uma Bíblia e ouvem falar, antigamente as Bíblias, elas vinham na divisão entre o Velho e o Novo Testamento, vinham com várias páginas em branco realmente para enfatizar essa ideia do silêncio profético, né, na divisão entre os dois. E aí depois as Bíblias hoje não, para economizar, né, para tornar o volume menor também, verdade, diminuíram. Né, um dia desses até a Joelma queria mostrar para Raquel, né, olha, aqui é o período interbíblico. Aí não tinha mais página em branco. Tinha né? irmãos antigamente que liam no branco, né? Não tinha essa tinha os profetas, né? Tinha os profetas branco, que eu leio no branco. Aí vem a veia humorística agora. Conta-se a história que no interior daqui do Pará, a gente está aqui no Pará, o pregador foi ministrar e por uma preguiça, alguma coisa, não estudou e foi pego, chamado. E quando ele diz, não, irmãos, nós vamos fazer o seguinte, aonde eu abrir é que Deus quer falar. E quando ele abre a Bíblia, caiu justamente nessa folha em branco. Ele disse, irmão, então vamos todo mundo para casa porque Deus não quer falar nada. Acabou com o culto. Deus está em silêncio. Deus está em silêncio, né? Então, esse período interbíblico foi o período do silêncio, né? Do silêncio profético. Depois aparece o primeiro profeta, que é o João Batista, né? Mas vamos lá. Então, quando você falou sobre essa organização, eu sei que eu levanto aqui o seguinte abstrato, as pessoas podem perguntar, né? Uhum. Tá, se o Evangelho de Mateus não é o primeiro livro que foi escrito,
consequentemente, alguém decidiu colocar isso nessa ordem, pensando no que você falou dessa aproximação linguística, dessa similaridade, quase que como uma continuação de Malaquias. Isso. Quem foi que fez isso? Bom, o que o pessoal deve estar perguntando. Vocês querem saber isso ou querem? Dentro do processo histórico, nós vamos ter a imprensa de Gutenberg, né, lá em 1500, né, em diante. E quando é feita essa Constituição, como eu falei para vocês, a Bíblia ela é um conjunto de rolos, né? Então, era feito num pergaminho de 25 por 30. Nesse pergaminho cabiam em torno de 250, no máximo 250 palavras, né? De 150 a 250. E quando é transformado para o nosso formato, que é o formato de códice, já nesse formato de caderno, através das imprensas, por uma questão de disposição, né, dentro desse ponto, é colocado nesse momento histórico a formação não só do livro dos evangelhos, né, essa disposição que nós temos, quanto até a questão dos capítulos, né, que não haviam capítulos, não haviam versículos, porque eles eram escritos num pergaminho, então era usado todo o pergaminho. E tinha que se aproveitar tudo, né? Então, quando vem essa Constituição, quando chega o advento da imprensa com Gutenberg, é formado nesse momento de caderno, é feita essa disposição e também criado a questão dos capítulos e versículos para ajudar na localização. Perfeito. Bom, a língua do Novo Testamento, né? A gente sabe que quando a gente pensa que língua Jesus falava com seus discípulos, qual era a língua em voga naquele momento. Fala um pouco sobre isso para depois chegar no grego. Perfeito. A Bíblia ela tem 3 idiomas, né, da sua formação. Eu costumo dizer que a Bíblia é a palavra de Deus numa linguagem humana. Deus ele usa a linguagem humana para poder se expressar, ou seja, esse pensamento que estava na mente de Deus, ele é revelado, ou seja, isso que nós entendemos como revelação bíblica, e o pensamento de Deus vem para a mente do homem. Então, esse pensamento que sai da mente do eterno e que vem para a mente do homem é um processo que nós chamamos de revelação bíblica. E na mente deste homem, quem é este homem? Este homem, ele é filho de seu tempo, ele tem o seu idioma, os seus costumes, as suas práticas. Lá no Antigo Testamento nós temos o hebraico e parte do livro de Daniel e Esté no aramaico. Por quê? Porque é o período que eles estão na Babilônia, ficaram 70 anos, e a língua que se fala é essa. No início, já do período de Jesus ali, no início deste milênio que nós vivemos, desse segundo milênio, nós temos também alguns grupos que falam aramaico, provavelmente Jesus falava aramaico, só que no período interbíblico, que são esses 400 anos que nós estamos falando, vamos pegar um pouquinho mais atrás. Quais são os impérios que nós temos dentro do processo bíblico? Nós temos primeiro o Império Assírio, depois nós temos o Império Babilônio, depois nós temos o Império Persa, que é da linguagem do hebraico, e depois nós temos o Império de Alexandre o Grande, ou Império Helenístico. É esse Império Helenístico que vai dotar, ou que vai legar ao mundo a cultura helênica, que é a questão da filosofia grega, a língua, que é o grego kiné, que nós chamamos, que é o grego comum, e até a questão do teatro e outros aspectos. E dentro desse processo, desse contexto, quando eles dominam a região da Palestina, Alexandre o Grande ele tinha uma prática de política externa, pastor Ivaldo. Diferente dos seus outros invasores, dos outros dominantes dos impérios anteriores, Alexandre o Grande não removia os líderes, como fez Nabucodonosor no Império Caldeu, e nem devolvia essas pessoas de novo para sua terra e fazia a tributação, como fizeram os persas. Mas Alexandre o Grande, o que ele fazia? Ele permitia ou estimulava que os seus próprios soldados casassem com as nativas para que esse relacionamento gerassem filhos que eram, de uma certa forma, grego. Então, esses meninos que já nasciam com a linguagem grega, com a cultura grega, com o nome grego, não tinham por que se rebelar. Por quê? Porque já não eram mais oprimidos, eles eram parte do império. Sim. Então, é dentro desse processo que vem a questão da cultura helênica. E, além disso, nessa Constituição do Novo Testamento, nós temos o legado do próprio povo judeu, que é o monoteísmo, né, que veio sendo carregado desde o período de Abraão,
e passado dentro do processo histórico. E, por último, nós temos a questão do próprio Império Romano, né, que o Império Romano ele vai dar essa base sócio-administrativa para a constituição do Novo Testamento, né? Então, é dentro desse processo que vem essa distribuição. E além de que, quando se pensa na língua grega desse tempo, você tem uma língua praticamente universal. Perfeito. Né? Então, a facilitação de poder pegar um texto no aramaico, no hebraico, para tornar esse texto um pouco mais acessível para um grupo maior, né? Como se fosse hoje o inglês do nosso tempo. Né? Perfeito. Bom, aí você vai ter duas mais conhecidas, as duas traduções, né? A Septuaginta e a Vulgata Latina. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre isso? Perfeito. Esse é um ponto importante, por quê? Porque quando a gente fala de Bíblia, a gente imagina que existe uma única Bíblia, mas na verdade não existe uma única Bíblia. Nós temos a Tanakh, que é a Bíblia hebraica, que seria só o Antigo Testamento nosso, os 39 livros. E nós temos a Septuaginta, que é uma tradução da Bíblia da Tanakh, do hebraico para o grego. Foi 72 eruditos, né, que eram versados na língua hebraica e grega, que fizeram isso a pedido de Alexandre o Grande. Depois você tem a Vulgata, que é de Jerônimo, que já é uma tradução para o latim. E por último você tem a Bíblia, que é chamada de Bíblia de Lutero, que é a Bíblia que nós temos, que é composta de 27 livros, diferente da Bíblia Católica, que tem 7 livros a mais no Antigo Testamento apenas. A Bíblia Católica difere da Bíblia Protestante somente no Antigo Testamento. O Novo Testamento são a mesma quantidade de livros. Bom, então vamos pensar agora no Novo Testamento. Vamos aqui para uma aula de teologia sistemática, de panorama de fato do Novo Testamento, né? Quando a gente pensa na Bíblia, você falou muito bem, nós estamos diante de uma coleção de livros. Esses livros estão, até para visualizar melhor, como se colocados em diferentes lugares nessa estante. Nós temos o grupo X, que é a divisão do Novo Testamento. Lá no Velho Testamento você vai ter a divisão dos livros da lei, históricos, proféticos, enfim. No Novo Testamento, como é que se dá essa divisão? Perfeito. O Novo Testamento, às vezes você pode se perguntar assim, por que estudar o Novo Testamento? Ou por que o Novo Testamento ele foi escrito? O Novo Testamento, por que estudar? Porque ele fala sobre Jesus. Esse é o ponto principal. Jesus é o centro não só do Novo quanto do Antigo. O outro ponto é porque o Novo Testamento ele foi escrito para instruir igrejas locais. Então imagina que enquanto Jesus está vivo, não houve uma constituição de um escrito. Por quê? Porque Jesus era a mensagem, era o querigma vivo. Jesus morre e continuam os apóstolos. Só que chega um momento que os apóstolos começam a morrer também. E eles se preocuparam com a posteridade. Então eles pensaram, bom, as igrejas futuras elas precisam ser instruídas, né? Então é necessário que esse pensamento de Deus, que estava na mente do homem, por um processo que é chamado de revelação, ele fosse colocado no papel, que é o que nós chamamos de inspiração bíblica. Então o que é a inspiração bíblica? É o pensamento de Deus, que veio para a mente do homem, e esse pensamento agora é colocado no papel. O famoso Theos Pneutos. Né? O Theos Pneutos, né? O sopro divino. Né? Então, quer dizer, através do Theopneutos, né, e do feror, né, que são as duas expressões que aparecem sobre a questão da inspiração bíblica no grego, é constituído. E quando faz essa constituição, aí nós temos os evangelhos, né, que são 4, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, porque eles têm uma visão em comum. João é diferente, porque ele é escrito já lá no final do século, em 96, ele tem uma outra proposta. Você tem um histórico, que é o livro de Atos, com 28 capítulos, que vai falar sobre a formação dessa igreja, como é que ela se desenvolve de um grupo bem pequeno na Palestina, e ele atinge todo o mundo da sua época, como é esse processo de ir até os confins da terra. E aí depois você tem as cartas paulinas, que são 3, as cartas gerais, que são 8, e mais o livro do Apocalipse, compondo os 27 livros. 13, tá? 13, as cartas paulinas são 13. Eu sei que foi só por um... Foi a veia humorística. Bom, aí a gente vai pensar assim, né? Acontece de muitas pessoas tirarem, por exemplo, do Evangelho, do livro de Atos, doutrinas, né?
E a gente sempre tem essa ideia de que, quando eu penso no Evangelho, nos 4 Evangelhos, estou pensando nos livros biográficos, a história de Jesus, a narração do que Jesus fez, os discípulos ali, porque as pessoas têm aquela ideia assim, está acontecendo aqui o Novo Testamento, está acontecendo Jesus, está todo mundo já anotando. Não é isso, né? Existe um período... Perfeito. Primeiro, uma transmissão oral, eles estão falando, eles vão ensinando a partir daquilo que eles ouviram, mas chega uma hora que é necessário que isso vire documento para poder se estender, para poder chegar mais adiante. O próprio livro de Atos é um livro de histórico mesmo, porque está historiando o movimento da igreja, do nascedouro, né, da igreja cristã, da igreja de Jesus, da igreja do Evangelho. Né? Nem chamaria de igreja cristã, mas a igreja do Evangelho, né? Mas depois vem Paulo, e Paulo, de alguma forma, parece que ele está um pouco mais preocupado em pegar todo esse ensinamento que foi dado por Jesus, transmitido pelos discípulos, e ele criar uma espécie de sistematização no sentido de ser mais doutrinário, né, de organizar a igreja dentro de... Assim como você vai ver lá no Velho Testamento, né, os judeus do Velho Testamento, eles têm todos os padrões, né, determinados sobre adoração, sobre a organização do povo, sobre o serviço no tabernáculo, no caso do tabernáculo de Davi, sobre a música ali dentro. Eu acho que Paulo tem esse papel, né, de organizar a teologia da igreja. Perfeito. Há quem diga, pastor, que o fundador do cristianismo não foi Cristo. O fundador do cristianismo é Paulo, né? Há quem diga que houve uma precipitação na escolha de Matias, Matias que vai substituir Judas, que na verdade Paulo deveria ter sido esse 12º, né? E Paulo acaba sendo um 13º apóstolo. Mas por quê? Justamente por causa da experiência que ele tem no caminho de Damasco, no capítulo 9, que vai mudar toda a concepção dele. Outro ponto é porque Paulo ele é um cidadão de 3 mundos, do mundo grego, porque ele nasce na diáspora, ele nasce em Tarso, ele é formado em retórica na filosofia grega, ele vem bem jovem para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel. Paulo é de uma família muito abastada, Paulo é um poliglota, ele fala o hebraico, ele fala o grego, provavelmente ele tinha conhecimento do espanhol, porque a intenção dele era levar o evangelho até a Espanha, e ele queria usar Roma como uma base missionária, por isso que ele escreve a carta aos Romanos, no ano de 57, que é na 3ª viagem missionária dele. Então, por causa desse aspecto, eu costumo dizer sempre assim, pastor Ivaldo, que Deus usa aquilo que você tem nas suas mãos. O que Moisés tinha? Moisés tinha o cajado. Né? O que Davi tinha? Davi tinha a funda. E o que Paulo tinha? Paulo tinha a pena. Paulo tinha a escrita. Então, ele vai e produz esse material. Interessante que as cartas de Paulo, as epístolas, elas são ocasionais, elas são reações às necessidades que estão existindo. Você pega as cartas eclesiológicas, 1 e 2 Coríntios, Romanos e Gálatas. 1 e 2 Coríntios ele está falando das peculiaridades, das necessidades que estão acontecendo dentro da igreja. Romanos e Gálatas e Romanos, ele está falando sobre a justificação pela fé. Então, sistematizando isso. E voltando ao ponto que o senhor colocou sobre o livro de Atos, que muitos pegam e querem tecer, muitas vezes, conhecimentos ou ensinamentos doutrinários, o próprio Senhor Jesus ele questionou isso. Né? No capítulo 1, quando ele está dando as últimas instruções, eles perguntam, Senhor, será esse tempo que tu vais restaurar Israel? Né? E Jesus, ele corta logo, né? Faz um corte seco neles. Olha, corte Tramontina. Corte Tramontina. Não cabe a vocês saber o tempo e época que o Pai deixou para si. Ou seja, Jesus está dizendo, os meus seguidores não devem basear a sua fé em especulações escatológicas, né? Ou seja, você não deve estar especulando, né, sobre qual será o futuro, o que Deus vai fazer amanhã ou depois. Aí ele complementa no 8, né, quando diz, portanto, ficai em Jerusalém, né, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas. Ou seja, os seguidores de Jesus não são especuladores, futurólogos. Os servos do Senhor Jesus são mensageiros do Evangelho. Maravilha. Bom, pensando então no Novo Testamento e aprofundando mais, nós temos essa figura que é icônica, que é de uma importância extraordinária, né? Que é apaixonante, que é o apóstolo Paulo.
E é claro que em torno do apóstolo Paulo vão surgir Sim. várias especulações, comentários, lendas, questionamentos, né? Alguns deles, por exemplo, Paulo era casado ou era solteiro? Tem gente que afirma que Paulo era casado, O viúvo, né? tem outros que dizem que ele era viúvo, outros que ele era solteiro. Qual é a sua opinião? Como é que você enxerga isso aí? Eu acredito que Paulo, ele foi casado, né? Agora, se ele estava na condição de viúvo ou abandonado pela esposa, por quê? Porque essa experiência no caminho de Damasco, lá no capítulo 9 de Atos, mudou completamente a vida de Paulo, né? Ele foi rejeitado pela família, ele era um homem de um status social muito elevado, ele pertencia ao Sinédrio, né? Para pertencer ao Sinédrio, ele teria que ser casado, era um pré-requisito. Então, se o Sinédrio o aceitou, ele não sendo casado, é porque realmente ele era um camarada de uma excepcionalidade ainda muito maior do que aquilo que nós entendemos. Mas aí entra uma questão, né? Vamos polemizar. Polêmica! Dizem que há fontes históricas que dizem que até o apóstolo Paulo, era possível admitir no Sinédrio um solteiro. Uhum. Por isso que não se conseguia usar desse argumento para dizer que ele era casado. Eu vejo assim, a questão do casamento, por quê? Porque o casamento, primeiro que é um pré-requisito ou uma questão cultural muito forte dentro dos judeus, né? Então isso agregava para ele uma envergadura moral muito maior, né? Então, ele tendo a possibilidade, e outro fato, dele vir dessa família bastarda, da questão de próprio Tarso. Então, é muito pouco provável que o homem, na idade dele, porque nesse momento histórico da conversão, ele tem praticamente a idade de Jesus, 33 anos de idade. Paulo foi contemporâneo de Jesus. Nós não temos documentos que comprovem que ele encontrou Jesus antes daquele momento do capítulo 9. Nós não temos documento histórico. Mas ele conviveu no mesmo período, né? Agora a gente não sabe se quando Jesus ia a Jerusalém ele não estava, ou se nesse período ele já tinha se deslocado para Tarso, mas ele tinha a mesma idade que Jesus tinha. Então, provavelmente um homem com esta idade, com a reputação social que ele tinha, os status sociais, era muito pouco provável que ele não fosse, né, um homem casado. Então, eu acredito que ou ele já havia se tornado viúvo, ou ele foi abandonado pelo advento da própria conversão. Agora, é importante isso, porque são fatos que não vão interferir na veracidade do relato bíblico, mas que são questões que são levantadas, que você vai ter pessoas de diversas... Né? Vai ter aqueles que vão afirmar que ele era solteiro e que vão buscar um monte de... Porque não tem como você, a não ser a partir desses fatos mais históricos. Alguns usam até 1 Coríntios capítulo 7, né, quando ele fala sobre o casamento, que diz que ele recomenda aquele que é solteiro que permaneça solteiro, né? E alguns usam esse termo. Só que tem que analisar o contexto histórico, porque nesse contexto histórico que Paulo fala, eles estavam vivendo uma crise econômica muito grande, né? Então, o que Paulo ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, você solteiro, você come uma farofa de ovo e você passa, entendeu? Mas você casado não resolve, você tem a responsabilidade de uma família. Então, é como se ele estivesse dizendo, agora não é o momento de constituir uma família. Ou seja, né? O solteiro vai cuidar das coisas desse mundo para agradar o Senhor. Isso, perfeito. Então, ele tem que analisar o contexto histórico que ele está falando. Tá? Enfim, mas são temas que giram em torno do apóstolo Paulo, que vão precisar desses fundamentos que cada um vai buscar, como, por exemplo, né, acho que você já imagina o que eu vou falar, o famoso espinho na carne. Sim. Há especulações de tudo quanto é jeito, perfeito, né? Perfeito. As duas maiores vertentes que tem sobre essa questão do espinho na carne de Paulo, uma seria que ele carregava alguns traumas por conta da vida antes da conversão, né? Porque antes da conversão, Paulo ele concordou com fatos de atrocidades terríveis, extrema violência, de extrema violência, matou crianças, né? Ele próprio, a morte de Estevão, né? Ele concorda com a morte de Estevão. Então hoje, se nós falamos de Paulo, é porque Estevão morreu.
porque senão nós falaríamos de Estevão, porque Estevão ele tinha uma mesma envergadura que Paulo. Estevão ele foi aluno de Gamaliel como Paulo, ele estudou com Gamaliel. Então Estevão ele tinha também a potencialidade de ser o que Paulo é hoje para nós, se ele não tivesse falecido. Claro, a gente crê na vontade soberana de Deus, né? O desígnio de Deus e tudo mais, mas só trazendo esse aspecto. Então, provavelmente Paulo carregava isso, né? Teve um filme bem recente, que foi a Paulo, acho que é o Apóstolo, né? Sim, sim. Que nesse filme eles trazem essa vertente, tanto que, vou ter que dar um spoiler aqui, se você ainda não viu, infelizmente, né? No final do filme, quando Paulo é decapitado, que fala sobre a morte dele, morte que ocorreu no ano de 67, ele se vê justamente encontrando essas pessoas com as quais ele havia concordado e patrocinado a morte delas, né? Então, esse filme ele trabalha essa vertente. Uma outra vertente que tem é que Paulo ele sofreu de um processo de uma doença muito séria, quando ele está em Éfeso, e o capítulo 19 de Atos mostra isso. Ele é cuidado por Lucas, que era médico, que ele chama de médico amado, companheiro dele, mas ele perde parte da visão, principalmente a visão periférica. E isso é confirmado também lá no livro de Atos, quando ele está preso, ali pelo capítulo 23, 24. Ele é levado diante do Sinédrio e ele usa uma expressão dura com aquelas pessoas que estão ali, e ele é esbofeteado no rosto. E ele chama a atenção e diz assim: você não está vendo que você está diante do Sinédrio? E ele diz: mas eu vejo como se fossem paredes embraquiçadas. Ou seja, ele perdeu parte da sua visão. E eu, particularmente, eu sigo essa versão, porque imagina que um homem, como eu falei, que usava a pena, a escrita, e ele perder a sua visão, é algo muito angustiante, né? Tanto que no texto da carta aos Coríntios, ele diz que ele pediu por 3 vezes ao Senhor, e as 3 vezes foi negado, e foi dito ao Senhor: a minha graça te basta, né? Aí volto àquele ponto que eu falei para você: um homem de status elevado, de uma grande reputação, muito respeitado na sua nação, agora ele é perseguido pela fé que carrega. Depois que ele se converte lá em Damasco, para você ter uma ideia, ele teve que descer a muralha da cidade dentro de um cesto segurado por pessoas. A mesma cidade que ele chegou montado em um cavalo, próximo da cidade, é claro, e com uma escolta bem grande atrás dele, com carta e autorização do Sinédrio, que era o tribunal para questões religiosas daquela época. Agora ele tem que fugir dentro de um cesto, né? Ele é rejeitado quando chega em Jerusalém, ao ponto dele ter que voltar para a terra dele e ficar na terra dele 14 anos. Veja como Deus ele teve que ir moendo Paulo, né? E a maior de todas as dores é que ele carrega essa deficiência, que é a linha que eu acredito. Então são essas duas vertentes. Uma, deve ter outras também, que é porque invenção tem de tudo, não, né? tem de muito, né? Que havia uma espécie de algoz psicológico, de culpa por toda a atrocidade que ele cometeu e autorizou cometer, né? Então ele era atormentado segundo essa visão. Como um algoz psicológico de perturbações, quem sabe pesadelos, aquilo, culpa, né, um sentimento de culpa. E a outra é dessa questão da enfermidade nos olhos, até por conta das malárias também que ele teve. Ele enfrentou muitas. Mas é mais uma questão também que não vai interferir na veracidade do relato bíblico. Isso é uma questão muito mais histórica, né? E é em torno disso, porque isso é importante, sabe, a gente falar isso, porque as pessoas, quando encontram qualquer divergência dentro do texto sagrado, podem logo levar para o lado de questionar a veracidade da Bíblia, do texto sagrado, mas tem coisas que não vai alterar de forma alguma, né? O relato em si, a mensagem em si, a proposta, né? Bom, Paulo também, além daqueles que ele encontra antes de ser o apóstolo Paulo, ainda como Saulo, no caso, os seus mentores, entre eles Gamaliel, ele atravessa, né, encontra-se com Jesus. Nós temos o relato lá de Atos, de uma luz, né, que um olhar mais liberal, da teologia liberal, diz que ali foi um fenômeno físico que acontecia muito ali, encontro de massas, enfim. Né, a gente crê que foi Deus e pronto. Né? Mas isso também não vai alterar o fato. Nada. Mas aí ele atravessa e agora ele é o apóstolo Paulo, ele deixa de ser o mentoriado para ser um mentor. E entre os seus mentoriados aparece o jovem Timóteo. Né?
essa relação, é claro, tem ainda lá o Marcos, né, o João Marcos, que tem um entreveiro com ele, ele fica chateado, parece que ele era meio colérico. Verdade. O que é interessante nós observarmos dentro desse processo, Paulo, por exemplo, as cartas, ele levou 18 anos para escrever todas as cartas, né? De vida ministerial, Paulo tem em torno de 35 anos. Quando nós olhamos para as cartas, nós vemos, por exemplo, a carta aos Efésios, que é uma das cartas da prisão, você vê um Paulo mais amadurecido, você vê 2 orações ele fazendo, a visão que ele tem de igreja, lá no capítulo 4, que ele fala dos dons, que são chamados dons ministeriais por uma vertente teológica, outros chamam de dons redentivos. E o que faz com que este Paulo chegue a este ponto? É justamente esse processo que ele vem passando, né? Porque quando ele se converte, pastor Ivaldo, ele volta a Jerusalém, porque ele era o cara preparado, Sim. né? Então, ele se sentia o mais autorizado, gabaritado, ser o líder em Jerusalém, né? Mas o próprio povo desconfiava, será que ele não é um agente duplo? Será que ele não está fingindo? Não houve uma aceitação, e é nesse momento que ele vai para Tarso, e ele fica o período de 14 anos, que é o silêncio de Paulo. Quem vai buscar Paulo é Barnabé, que também era um outro nascido fora do território de Israel, é de Chipre, né? Ele era muito semelhante a Paulo nessa circunstância, só que Barnabé já tem uma reputação muito grande. E ele não leva Paulo para Jerusalém, ele leva Paulo para Antioquia. Só no capítulo 13 de Atos, quando eles estão orando, Paulo já está trabalhando provavelmente uns 2 anos lá na igreja, que o Espírito Santo diz, separa para mim Paulo e Barnabé para a obra. Quando eles vão para a primeira viagem missionária, que é naquela região da Galácia do Norte, vai Barnabé, vai João Marcos, que é sobrinho de Barnabé, que foi o autor do livro de Marcos, porque ele era discípulo de Pedro. E nessa questão desta viagem, há um desentendimento. Porque, segundo os estudiosos, João Marcos era um pouquinho obeso, acima do peso. Sim. E aquela região é uma região muito montanhosa. Eu não vou me meter nessa. Aí ele sentiu dificuldade, ele disse, não vou enfrentar. E ele vem embora. E Paulo fica muito chateado por isso, por causa da desistência dele. E nessa viagem, na cidade de Lista, né, tinham 2 cidades muito próximas, Lista e Derbe, alguns afirmam mais categoricamente que foi em Lista, ele encontra o jovem Timóteo, né, que tem mãe e avó judaica, né? Ele tem essa formação e ali ele se converte. Já na segunda viagem missionária, que Paulo o traz para estar junto com ele como seu assessor. O que é interessante é que o pai de Timóteo, ele é grego, né? E por uma questão de Timóteo ter uma possibilidade de entrância em determinados grupos judaicos que eram mais fechados, ele realiza a circuncisão de Timóteo, coisa que ele já tinha defendido ser contra lá no capítulo 15 de Atos, quando ele vai para o primeiro concílio em Jerusalém, e ele pergunta para os líderes ali, que é Tiago, João, Pedro, o que deveria ser feito? Porque no entendimento deles, alguns entendiam assim, o gentil, ele deve primeiro se tornar judeu para depois se tornar cristão. Sim. Então ele precisa primeiro passar pela circuncisão. E Paulo diz, não, é somente Cristo e nada mais. Cristo é suficiente. Não é Cristo e mais alguma coisa. Não é Cristo e a circuncisão, o Cristo e a guarda do sábado, o Cristo e uma prática de um ritual. E aí eles entram no entendimento e não é exigido isso. Mas Paulo faz por uma questão de ter mais reputação para entrar nesse grupo como uma estratégia missionária, né? Sim. E aí ele vai caminhar junto com esse jovem Timóteo, que era evangelista, ele era mestre e era pastor, tinha os 3 dons na sua vida. Ele se torna pastor em Éfeso, que é a mesma cidade de Éfeso que João vai falar lá nas suas cartas. Imagina essa igreja em Éfeso, fundada por Paulo, capítulo 19 de Atos, pastoreada por Timóteo e pastoreada por João. E a igreja que ele diz assim, lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor. Então não era um problema de liderança. Pastores bons eles tinham, Bom, Timóteo então mentoreado por Paulo, mas Paulo, você citou a respeito do cuidado que Lucas teve com ele por ser médico. Uhum. E eu acho interessante porque acho que aqui entra em voga aqui a ideia de a gente pensar na liderança, né? E nos papéis que cada pessoa vai exercer no reino de Deus. Você olha para Paulo emerge aí como essa figura muito, muito importante do Novo Testamento.
E ele teve ao lado dele um dos escritores dos 4 evangelhos, que foi Lucas. Perfeito. Não é? Mas a sensação que eu tenho é que Lucas ele atua mais como um pesquisador. Perfeito. Então ele chega próximo de Pedro para fazer a pesquisa sobre Jesus entre as suas fontes, e ele acompanha Paulo em algum momento também, tipo assim, eu vou aprender um pouquinho aqui, vou aproveitar para fazer as anotações e escrever aqui esse outro tratado. Perfeito. É por aí? Perfeito. Lucas ele é bem explícito quando ele fala no evangelho dele, que ele diz que tudo aquilo que ele colocou ali foi através da pesquisa de uma visão histórica. Como é que Lucas faz isso? Paulo, segundo o texto de Atos, que também é escrito por Lucas, que seria uma continuação do evangelho, ele ficou preso durante 2 anos em Cesareia, que é uma cidade portuária ali da Palestina da época de Paulo. Nesse período dessa prisão em Cesareia, Lucas estava com ele, então ele teve a possibilidade de circular naquela região e fazer toda a catalogação dele. Quando ele está escrevendo o Evangelho, aliás, o livro de Atos, é interessante o senhor falar isso, porque tem momentos em que ele escreve na terceira pessoa, né? Ou seja, ele está se incluindo, né? Ou seja, que ele está presente, principalmente naquele momento do naufrágio, né? Se você observar ali aquele texto, ele é todo em terceira pessoa, porque Lucas era um dos integrantes que estava com Paulo naquela embarcação. Né? E aí a gente volta também àquela questão que o senhor falou, sobre a direção de Deus, que esses fatos históricos muitas vezes não vão interferir, e é bem verdade por quê? Porque nesse fato ali, antes do naufrágio, no dia anterior, Paulo ele diz que ele tem uma visão, o Senhor fala com ele e diz, Paulo, ninguém vai se perder, nenhuma vida vai se perder dos que estão aqui no barco. Quando é na manhã seguinte, Paulo diz, levantemo-nos e nos alimentemos, comemos o pão, bebamos a água, ou seja, aquela pessoa que tem uma visão passiva sobre a direção de Deus vai dizer, bom, Deus falou que ninguém vai morrer, então a gente vai ficar de braço cruzado aqui porque ele vai dar um jeito, vai enviar um anjo, vai fazer alguma coisa, um vendaval. Ou seja, o que esse texto ele nos mostra? Que a responsabilidade, que a soberania divina, ela não anula a responsabilidade humana, né? Mas a soberania divina, ela caminha junto, ou seja, Deus ele nos capacita para que nós possamos agir e o propósito dele seja alcançado. Foi dado a palavra, né, do que aconteceria, mas Paulo agiu. Ou seja, vamos nos alimentar, a gente precisa estar forte, porque vai ter uma hora que a gente vai ter que cair na água e nós vamos ter que nadar até a beira. E se todo mundo estiver em jejum, não vai ser possível isso. Né? Você vai ter uma hipotermia, algum problema, uma cãibra, e aí disse, vamos nos alimentar, vamos renovar as nossas forças, e foi o que aconteceu. Uma coisa importante, ainda falando sobre isso, né, sobre o chamado de Deus para a vida das pessoas, a gente olha, o apóstolo Paulo foi muito longe, né, ganhou uma notoriedade, não só pela presença de Deus, pelo milagre que foi feito de transformação na vida dele, mas o que capacitou ele, além da presença de Deus, da experiência espiritual, era a sua capacitação anterior também, né? Os seus estudos, a sua aplicação de realmente conhecer, era, né, um intelectual, né, dotado de muito conhecimento filosófico da língua grega, como você bem falou, um poliglota, um cara que tinha uma capacidade, né, de defender suas teses, né, pelo método diatríbico lá, né? Então, o cara era uma sumidade. Aí você olha para o apóstolo Pedro e você vai ver uma outra figura icônica do Novo Testamento, que era poderoso, que andou com Jesus, que teve a oportunidade de ver Jesus fazer muita coisa, mas quem aparece em destaque aí, tanto é que quando você vai olhar para o livro de Atos, você vai ver Pedro aparecendo, até que chega uma hora que desaparece Pedro e Paulo, então, é que vai continuar. Perfeito. A importância, então, de não só ser cheio do Espírito Santo de Deus, né, de não só ter uma experiência espiritual, mas o conhecimento. Aqui vai entrar, tenho que levantar essa bola para o mestre, né, para aquele que vai estudar, que vai buscar. Verdade. Pastor, eu digo sempre assim, quando nós olhamos para os prédios das grandes metrópoles, prédios de 40 andares, 60 andares, mas você vê que esse prédio ele tem 2 andares para baixo, que são a fundação, né? Ou seja,
quanto maior a fundação, mais alto chega um prédio, uma construção. Em segurança. Em né? segurança. Então eu digo que a extensão de um ministério está associado também a esta fundação, né? Eu gosto de uma frase do Lô Borges, que é do grupo da Esquina, lá de Minas Gerais. Nós temos um mestre na música aqui, acho que ele deve conhecer bem, né? É o grupo lá da Esquina, que ele diz assim: o tempo que a abelha passa produzindo mel A é tão abelha importante, fazendo mel, é tão vale importante. o tempo que não voou. Isso, né? Então por quê? Já me cancelaram os crentes. Porque para uma ave, para um ser que voa, um pássaro, ser plena é estar voando, é viver a plenitude. Mas ela tem que abdicar daquele momento para poder produzir. Conta-se a história sobre Abraham Lincoln, que um dia ele está participando de um campeonato para derrubar uma árvore, né? Ele era lenhador, e ele já está numa idade mais avançada, e tem um competidor que fica na final com ele, que era bem jovem. E o competidor batendo, e Abraham Lincoln aqui parava, amolava o machado dele, e de repente a árvore de Abraham Lincoln cai, ele vence a competição. E o rapaz que não tinha parado em nenhum momento fica tão angustiado, diz: mas como pode? Tinha momento que eu olhava, você estava parado e eu não parei em nenhum momento. Ele disse: porque a determinada quantidade de golpes, né, o machado vai perdendo o fio. E quando eu amolava, os meus golpes eram mais precisos, mais produtivos que o seu. Ou seja, tem momentos que, apesar de nós querermos voar, nós temos que parar e produzir mel. Tem momentos que, apesar da gente querer continuar cortando, a gente tem que parar e amolar o machado. E isso é se preparar, né? E Paulo, ele sempre foi um homem desse, ele era tão apegado aos estudos que quando lá em Timóteo, ele manda buscar Timóteo, que ele manda buscar também João Marcos, porque depois ele se acerta com João Marcos, viu, gente? Eles não ficaram brigados, não. Né? Se reconciliaram. E ele manda buscá-los, e ele diz assim para Lucas: traz os meus escritos, ou seja, traz os meus livros. Em nenhum momento ele deixou de estudar, em nenhum momento ele deixou de se preparar, né? E é necessário. E nós que trabalhamos a palavra, pastor, às vezes as pessoas elas têm uma visão errônea, de dizer: quanto mais eu estudar, eu vou me afastar e vou me tornar frio, né? Algumas pessoas até brincavam, diziam que quando a pessoa ia para uma faculdade teológica, que não era seminário, era cemitério, né? O camarada ia morrer. A gente ouviu isso lá nos nossos primórdios, né? Muito, né? E enquanto que isso não é verdade, porque o único meio, a Bíblia, ela é uma prova viva da existência de Deus. Se você se pergunta: como eu posso provar que Deus existe? Está aqui uma prova. Por quê? Porque aqui estão os pensamentos de Deus, estão a vontade do Senhor. Não existe outro meio para eu estudar, para eu conhecer Deus, né? Se não for através da Bíblia. Eu não posso colocar Deus num laboratório, não posso submeter Deus a uma análise físico-química, mas eu posso estudar a palavra dele e aqui eu vou conhecê-lo. E eu costumo dizer sempre, pastor Evaldo, que o cristianismo é muito mais do que um compêndio, do que um grupo de doutrinas. O cristianismo é um relacionamento com um ser pessoal. E como é que eu conheço esse ser? Através da Bíblia Sagrada. Eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso conhecer. Inclusive, pastor, licença, eu queria uma deixa aí, tentar fazer a minha pergunta, aí o senhor Deus deixou agora. Eu tive a oportunidade de estudar também num seminário, não vou mencionar o nome, mas, e assim, eu lembro que na primeira aula de Antigo Testamento, o professor entrou na sala e falou assim: olha, acabem com esse negócio de querer acreditar em tudo que está na Bíblia. Tem coisas lá que não aconteceram, é só uma alegoriazinha. Então eu queria saber assim, o que o senhor pensa a respeito disso. E uma outra pergunta que surgiu aqui, que a Raquel perguntou, como se deu essa questão dos livros apócrifos, né? Por que não entrou na Bíblia evangélica? Quem determinou que não entrasse? Uhum. Como é que funcionou isso? Perfeito. Vamos lá. Essa visão que você acabou de colocar é porque dentro da teologia nós temos 3 vieses, né? Nós temos a teologia que nós chamamos liberal, a neoliberal, né? E a ortodoxa. O que diz a teologia ortodoxa? Ela diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós acreditamos na inspiração plena e verbal. Plena é de uma capa a outra capa, né? E verbal porque é palavra de Deus aqui. A teologia neoliberal ela vai dizer que a Bíblia se torna a palavra de Deus. E outros vão dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Talvez essa visão dele é justamente este ponto. Algumas coisas são palavra de Deus e outras coisas não são palavra de Deus. Agora a minha pergunta é: como é que ele consegue fazer essa divisão? Onde ele pode me apontar e dizer: isso é palavra de Deus?
E isso não é palavra de Deus, né? Porque tudo que nós percebemos e vemos é inspirado, é confirmado. Tanto que o autor do Antigo Testamento, ele sempre se coloca numa terceira pessoa, né? Numa segunda pessoa, sempre como um observador. Né? Então ele diz assim, Deus faz chover, Deus faz surgir a planta, Deus faz o bem. Tanto que eles entendem que o bem e o mal vêm de Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Então não tem como fazer essa separação. Outro ponto dos apócrifos. A palavra apócrifo, ela vem de duas expressões no grego. Apó, que é uma preposição, né? Saindo ou partindo de, e krifos, ou que vem de grafê, de escrita, tá? Então, quando você tem o que significa o apócrifo? São escritos que foram tirados, que saíram. Eles saíram da onde? Saíram de uma coleção de livros. Então vamos voltar de novo àquela analogia que eu falei para vocês. Tudo está na mente de Deus, aí Deus revela isso para a mente humana. Esse homem, ele coloca isso no papel, são os escritos. Só que haviam outros escritos, e alguns que se declaravam ser inspirados. Então, nós precisaríamos colocar uma coleção dos verdadeiros escritos. E essa coleção dos verdadeiros escritos é chamado de canonização, entendeu? Então, a canonização é quando nós reunimos os escritos que verdadeiramente são inspirados. O que é interessante, que o Antigo Testamento, ele é realizado no concílio de Jâmnia, que é uma cidade que tem próximo, dentro da Palestina. No ano de 70, Roma invade Jerusalém, destrói Jerusalém. Os judeus, eles fogem, muitos fugiram para essa cidade, Jâmnia. E lá eles pensaram assim com eles, nós precisamos preservar os escritos sagrados. Mas quais são os escritos sagrados? E aí que eles vão fazer a análise. Análise da mensagem, análise do autor, análise do propósito. Então houveram critérios. E nesse momento desses critérios é que são colocados os 39. Então os 39 livros que nós temos no Antigo Testamento não foram escolhidos por cristãos, foram escolhidos por judeus, que já lidavam com isso há milhares e milhares de anos. Os 27 do Novo Testamento é no Concílio de Catargo, em 390. Então haviam outros livros e foi analisado. Foi analisado que a autoria precisava ser um apóstolo, tá, tudo bem. Mas e Lucas? Lucas não era apóstolo. João Marcos não era apóstolo. Eles foram para um outro critério. E qual é esse critério? Usos gerais. Ou seja, porque esses escritos eles eram lidos na comunidade. E muitas pessoas que viveram essas experiências ainda estavam vivos. E eles autenticavam que o que estava ali realmente aconteceu. E o terceiro critério é apostolicidade. Ou seja, o terceiro critério, desculpe, primeiro é apostolicidade, segundo usos gerais, e o terceiro é o uso pelos pais da igreja. Por quê? Porque quando você finda o primeiro século, vêm os discípulos dos discípulos. Então, por exemplo, Policarpio, ele é discípulo de João. Então, Jesus ensinou João, que escreveu as 3 cartas do livro do Apocalipse e o Evangelho. João ensinou Policarpio. Policarpo ensinou Irineu, Irineu foi ensinando. E quando você chega em Crisóstomo, por exemplo, lá no ano 130, 140, você vai pegar escritos, documentos que existem, o próprio Papias também, que é um ser histórico desse momento, e quando eles iam pregar na igreja, eles faziam muito semelhante como nós fazemos. Eles pegavam um texto bíblico e eles comentavam nesse texto bíblico. E no momento do sermão, que eram as homilias, que eram chamadas, elas eram escritas. E lá nesses documentos eles dizem texto escrito por Mateus, texto escrito por Lucas. Ou seja, esses próprios pais da igreja, que são os discípulos do 2º século, eles confirmam que esses livros que estão aqui, os 27, realmente saíram da escrita dos discípulos do Senhor e que é palavra de Deus. Então foram esses os critérios para se compor essa lista. Os apócrifos, que alguns grupos religiosos não gostam dessa palavra, porque apócrifo também significa espúrio, né? Eles usam uma outra expressão, deuterocanônicos, que foram inseridos no cânon deles, no concílio do século XVI, no concílio de Trento, como uma contraposição à reforma protestante. Porque muitas coisas que a reforma protestante questionava, alguns desses livros apócrifos, eles defendem. E esses 7 livros apócrifos, eles foram inseridos no Antigo Testamento, tá? Então eles estão lá. E livros que foram rejeitados por judeus e não por cristãos. Tá? É interessante citar, porque geralmente as pessoas só pensam
nesses 7 livros aí, né? Mas tem muito Mas mais. tem muito, muito. Inclusive no Novo Testamento, histórias sobre... Porque tem na Bíblia Católica, né? Então eles fazem logo essa alusão, né? Isso, então na perfeito. Bíblia Católica tá presente, mas na origem tem muitos outros, né? No próprio Novo Testamento teria Tem o o dobro Pastor de Hermes, tem livros que foram atribuídos História da infância de Jesus, Maria Madalena, né? Agora, o que é interessante dessa questão dos apócrifos, só trazendo um adentro, é porque os apócrifos eles vão surgir justamente por causa do silêncio da voz profética, porque os apócrifos eles são desse período interbíblico, tá? O livro de Macabeus, 1º e 2º Macabeus, o 4º de Esdra, o livro de Sabedoria, todos esses livros, o Acréscimo de Esté, o Acréscimo de Daniel, então todos esses livros eles são do período apócrifo, do período interbíblico que vão surgir. E eles vão surgir como para tentar selar ou preencher esse vácuo que houve da voz profética, né, nesse momento. Outro fato nesse momento também vai surgir os livros de literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica ela se propõe a trazer uma resposta de consolo ao remanescente fiel, a trazer uma resposta contra o problema do mal. Então vão surgir muitos livros também de cunho apocalíptico nesse período, né? Então é aí que eles vão surgir. Tipo, aí eu diria sempre assim para vocês. A profética calou, eles deram uma forçada ali, para poder cumprir, para tentar explicar, vamos dizer, aqueles fatos que estavam ocorrendo. Porque ali você tem o Império Persa, depois você tem o Império de Alexandre o Grande, depois você tem surgido um reino, que é um reino judaico, que é pela família dos Macabeus, né? E aí, essa família de Macabeus eles vão ficar 100 anos no poder, eles são vencidos por Roma que os vence, né, invadindo lá. Então eles queriam meio que explicar o porquê de todos aqueles fatos. E aí eles produzem esse material. Esse material, do ponto de vista como regra de fé e prática, não serve para nós. Mas do ponto de vista histórico, eles têm um valor muito grande. Não deve ser 100% desprezados, né? É fonte de pesquisa, inclusive, fonte de pesquisa, né? Perfeito. E é muito importante a gente lembrar que quando se trata, a primeira pergunta que o Joel fez, com relação a esses pontos alegóricos que a teologia liberal especialmente trata, né? Porque olha para a Bíblia como um conjunto de gênero literário. Isso. Então, vai olhar, por exemplo, para Jó como uma grande novela, né? Vai olhar sempre... Jardim do Éden, né? Jardim do Éden, até porque quando a gente pensa... dos povos da Mesopotâmia, por exemplo, você vai ter muita coisa semelhante aos escritos da Bíblia. Né? Existe um autor do nosso tempo hoje, não sei se você conhece, o André Henke. Sim. O André Henke, ele fez uma tríade de livros, entre eles os outros da Bíblia, e ele vai tratar justamente sobre esses outros povos que contam também as suas histórias, inclusive sobre a criação do mundo, sobre a trindade, né, essa trindade de deuses, e pode dar aquela sensação, e talvez isso deu pano para as mangas para os da teologia liberal, de mostrar que a Bíblia também é um gênero literário semelhante. Só que não é, quando a gente olha para a Bíblia como a palavra de Deus, para aquilo que nós acreditamos como a inerrante palavra de Deus, nós vamos ver que, apesar de haverem alguns pontos semelhantes, você vai ver, aprofundando o estudo, que chega um momento que você vai ver que existe um fator de divisão e de autenticação do texto sagrado, né, para validar aquilo que de fato é a palavra de Deus. Porque vai ficar muito difícil, né? Se tratando, por exemplo, do cânon sagrado, seria outro programa. Né? A gente ia tratar sobre a constituição do cânon, quais são todas esses critérios utilizados, foram né? Vários concílios, o que é o cânon, como que... inclusive falando novamente lá da Septuaginta, da Vulgata Latina, enfim, é muita coisa. Isso aqui, né? Só chamando um ponto dessa atenção que o pastor Ivaldo colocou, das culturas, eu fiz um trabalho com os araus, que são esses índios que vieram da Venezuela, logo que eles chegaram aqui. Então, esse grupo que veio da Venezuela para cá, em função desse desastre socioeconômico que houve na Venezuela, vieram 2 grupos, os crioulos e os araus. Os crioulos são aqueles que têm estudo, alguns são professores, aí eles conseguiram até se inserir aqui em algum âmbito econômico. Os araus, eles são mais do interior, são índios mesmo, e eles vêm com chefe de tribo e tudo mais. E eu conversei com um deles, e eles contam uma fábula, uma lenda do povo deles,
Eles dizem que um dia houve uma grande enchente, isso é passado de geração em geração, e eles só se salvaram porque eles subiram numa árvore muito alta. Por isso que ainda permanece esse povo. Quando ele falou sobre esse fato, essa lenda dele, eu conectei com o quê? Com um dilúvio, né? Então veja que em diversas civilizações, aí nós temos a epopeia de Gilgamesh, que fala sobre isso, que é um conto babilônico, ou seja, em diversas culturas tem esse posicionamento, né? Ou seja, mostrando que realmente houve o fato e que cada grupo vai perceber o fato da sua maneira, da sua forma, né? Então, esse é o ponto que a gente precisa entender. E a outra questão é o quê? Que este homem que recebeu a revelação de Deus, ele tem uma limitação. Por exemplo, nós nos movemos em termos de espaço e tempo, né? Em termos de espaço e tempo. Nós temos a questão da profundidade, altura, largura. Então, por isso que o autor bíblico, muitas vezes, ele vai usar determinadas expressões para poder falar ao nosso imaginário, né? Usando expressões antropomórficas, muitas vezes atribuindo sentimentos a Deus, e antropopatia. Então, é isso que eles questionam, é nesse sentido. Mas não é que esse autor bíblico, ele não consiga, né? Pegando o exemplo que o pastor Ivaldo falou da Trindade, quando você olha para Isaías 6, que tem a revelação, que é um texto muito conhecido das igrejas, ali Isaías diz que ele viu a Deus, ele ouviu a Deus. Quando você olha para João 12, João diz que, falando que Isaías viu a Jesus. E quando você pega Paulo em Atos capítulo 28, ele diz que foi o Espírito Santo que falou, citando, pegando as mesmas citações. Aí a gente olha assim e diz, pera lá, foi Deus, foi Jesus ou foi o Espírito Santo? Foi os três, entendeu? Porque ele viu Deus Trindade. Só que como ele não tinha essa concepção, porque ele traz a raiz de Deuteronômio capítulo 6, um único Deus, né? Ouve, pois, Israel, o Shema. Então ele não tinha como. Então aquilo que ele viu, ele relata como Yahvé, né? Mas dentro do processo, né, de desenvolvimento da revelação, porque a revelação ela é progressiva, João entendeu isso. Paulo entendeu isso. E Paulo muito mais porque ele já tinha a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha vindo no capítulo 2, né? Nós temos uma vantagem hoje em relação aos autores bíblicos, os personagens bíblicos, porque nós temos os 66 livros, nós temos a analogia da Escritura, nós temos uma história de 2000 anos de cristianismo, nós temos a analogia da fé e nós temos a presença do Espírito Santo conosco, que nos ilumina em tudo isso. Então, a gente não pode perder para ninguém. Agora, para encerrar, vou fazer uma pergunta que ontem uma criança fez, né? Ela perguntou para o pai dela não conseguiu responder e vou perguntar para o pastor, colocar em público aqui agora. Olha a curiosidade da criança, acho que o Lucas deve ter uns 9 anos, 10 anos, não lembro bem. Que língua Adão e Eva falou? Qual era a língua que eles falavam? Porque todo mundo já, quando olha para a Bíblia, olha para o Velho Testamento, né? Só que ela olha para os escritos do Velho Testamento. Então, quando ela olha para os escritos do Velho Testamento, ela vai olhar e entender que é o hebraico, e a gente até cita o aramaico, mas como você falou, das porções são tão pequenas que quase nem se cita. Aí pensa, Moisés, Abraão, eles viviam dentro de uma cultura, entre os sumérios, toda aquela cultura da Mesopotâmia, e tinha a língua daquele momento que, né, até realmente chegar no hebraico. E Adão e Eva, olha só a situação. A linguagem naquele momento era uma linguagem semítica, porque essas linguagens elas são muito parecidas, elas vão variar pequenas coisas, né? Mas é uma linguagem que a gente chama de uma linguagem semítica que você vai encontrar. Esse formato que nós temos hoje, o formato das consoantes, das vogais, elas vêm dentro do processo. Eles usavam, na verdade, elementos, figuras, né? Figuras da própria natureza para representar aquilo que eles tinham. No caso lá de Adão e Eva, eu vou sair aqui pela tangente para o Davi, eu vou dizer que ele usou a linguagem do amor, né? porque ele olha para Eva e diz assim, essa é o osso dos meus ossos, né? Porque a primeira fala que a gente vê de Adão é no momento que ele encontra Eva, ele não tem fala antes, né? É o Senhor que vai, se dirige, o Senhor que atribui, dá responsabilidade para ele, mas a primeira expressão que ele tem de se comunicar mesmo é quando ele se comunica com esse outro ser, né?
Tanto que ele diz assim, essa é o osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamado varão porque do varão foi tomado, né? Mas esse idioma mesmo, pastor, eu vou ficar devendo pro Lucas. É Lucas o nome dele? É o Lucas. Na verdade, né, eu respondi para ele o que você está respondendo. Não, tentei levar toda... É uma criança, não dá, né? É verdade. Mas não existe registro que vai dizer qual era o idioma, né? É a mesma coisa que você dizer em que idioma Deus falou com Adão e Eva. Verdade, né? verdade. Até porque, se formos pensar em Adão e Eva antes do pecado, tem uma concepção, tem uma... Né, inclusive até... Aí vai entrar todas as especulações do mundo, que Adão e Eva, antes do pecado, tinham uma capacidade cognitiva, uma capacidade cerebral de utilização do cérebro fantástica, tanto é que Deus manda Adão nominar todos os... Né, administrar todo o jardim, sem ter computador, sem ter... Era um ser muito mais celestial, né? Então era muito mais, tinha muito de Deus nele. Humano, né? Exatamente. Então quando ele peca ali, provavelmente, é claro que aqui a gente pode criar uma santa heresia aqui se a gente quiser, né? Não vamos criar. Mas há muitas possibilidades. Depois que Adão e Eva pecam ali, perdeu muito, né? Perdeu muito do senso de direção, de moral, de orientação que estava neles pela presença do próprio Deus nele, né? Deus diz, passamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então eles têm ali realmente uma reprodução de Deus na vida deles, né? Então vamos ficar devendo Mas se tiver alguém de repente, né? Tem alguém com alguma heresia particular... Deixa eu só dizer uma coisa, né? pro Lucas. Lucas, Deus te dizer, o Jardim do Éden, né? Ele era também chamado de paraíso. E o que faz um jardim ser um paraíso não é a quantidade de fauna que tem, a beleza dos animais, né? A segurança do local, mas é a presença de Deus naquele local, né? Então, que tudo que você tem de bom, né? Que você possa ser guardado e protegido com a presença do Senhor, porque você terá muito mais do que um jardim. Você terá um paraíso e a sua vida será um paraíso para a glória do Senhor. Essa foi boa, né? Essa foi boa. Mas é interessante, né? Eu acho fantástico uma criança ter esse tino, né? Esse insight. Como será que eles falavam? Até porque quando a gente pensa, né? Como eu falei ainda há pouco, as pessoas geralmente olham para a Bíblia e estão muito restritas ao que o texto sagrado fala, mas não só isso, ao que é dito às vezes na igreja. Perfeito. Então, por essa falta que a gente falou lá, quando estava falando sobre Paulo, de uma maior pesquisa, as pessoas esquecem que o povo de Deus, o povo de Israel, conviveu com outras nações. Quando a gente fala, você falou de monoteísmo, né? Será se, olha só para provocar, será se Abraão era monoteísta? Ou ele era politeísta? Acho que ele se torna. Né? Porque quando a gente olha para Abraão era um monólatra, né? Ele adorava um só Deus. Mas se você for observar, dá para a gente ter uma ideia de que Abraão e assim como outros acreditavam que existiam outros deuses. Perfeito. Então há um politeísmo aí. Perfeito. Né? Acreditavam que havia outros deuses, mas adoravam. O monoteísmo foi se desenvolvendo, Perfeito. mesmo no meio do povo de Israel. Perfeito. Quando elimina, tanto é que quando você vai ver, quando Moisés sobe o monte, que ele vai passar 40 dias lá do monte, o povo que está aqui, impregnado da cultura ainda do Egito, quer criar um Deus ali para representar, para estar diante dos olhos dele. Então, esse povo era politeísta. Perfeito. O próprio Arão. E tem um fator aí, pastor, porque assim, esse povo que sai do Egito, quando eles vão em caminhada, né, para Canaã, eles vão encontrando beduínos ao longo do caminho, né? Então esses beduínos vê aquela multidão caminhando, ele pergunta, para onde vocês vão? A gente está indo para a terra que manda leite e mel. Posso me agregar? Então vamos junto, né? Então é muito desses que vão também gerar esses problemas futuros lá na frente para Moisés. E quando Moisés faz os 5 discursos, que são a composição do livro de Deuteronômios, um do chamado dele é justamente isso. Ele diz, eu estou preparando vocês porque vocês vão entrar em uma outra terra e lá eles têm outros deuses. Tanto que ele consolida, né, no Shema, no Deuteronômio 6,4, dizendo, ouve, pois, Israel, só existe um Deus e tudo. Ele vai sempre bater nesse ponto, para não deixar que eles sejam influenciados
pela cultura religiosa ali de Canaã, mas infelizmente... Até porque o processo do deserto de purificação dos 400 anos que esse povo passa no Egito, isso, né? Contaminado por toda a cultura religiosa, econômica, modo de vida, enfim, todo o conjunto de cultural do Egito está impregnado nesse povo. Perfeito. O deserto é um processo de purificação, né, para eles também. E aí, então, Deus muito cuidadoso como o Pai... Purificou tanto que só sobrou 2. Só sobrou 2, né? Então, esse povo está sendo alertado justamente por isso. Olha, eu já consegui fazer uma limpeza do que vocês viveram lá. Agora, eu vou fazer uma limpeza preventiva, verdade, né? Para aquilo agora, que vocês vão viver. Só complementando ainda a questão que o Joel falou, hoje você pega um judeu, ele pode até ser secularista, tá? Mas ele não é idólatra e não é murmurador. Por quê? Porque a lição da murmuração eles aprenderam lá no deserto, né? Então, por causa da murmuração, aqueles que saíram morreram. Só entrou na terra prometida os filhos que nasceram no deserto. E a segunda lição da idolatria, eles vão aprender justamente no exílio da Babilônia, né? Então, foram lições muito duras que eles aprenderam na história e eles carregam isso consigo, que tanto você não vê um judeu murmurador e um judeu idólatra, porque foi aprendido ao longo desse processo, né? E foi a duras penas. Tanto que eles estão lá na beira do rio Queber, lá na Babilônia, o Salmo diz isso, que eles dizem, estão com as harpas penduradas, eles toquem para nós as canções de Sião, né? Como nós podemos cantar em terra estranha? Porque então eles serviam um Deus, o Senhor dos Exércitos, que vencia todas as batalhas. E por que nós chegamos aqui? Por que ocorreu essa derrocada espiritual, moral, todo esse processo? Aí que eles vão refletir, né, sobre a questão da idolatria, né? E aí que vai surgir as mensagens da vinda do Messias, do reino messiânico, através de Ezequiel, né, dentro de todo esse processo. Bom, gente, o horário já estourou, né? O tema a gente já foi lá para o Velho Testamento, a gente já fez todas as viagens que a gente podia fazer, apócrifos, né? Falamos do Novo Testamento, que essa era a proposta, mas é claro que quando a gente fala do Novo Testamento, nós estamos falando de parte de um conjunto maior, que é toda a Bíblia, né? Perfeito. É claro que a gente dá eu, por exemplo, tenho muito cuidado e amo muito o Novo Testamento, mas não desprezo o Velho Testamento, mas tenho um apego maior ao Novo Testamento, especialmente aos Evangelhos e às cartas de Paulo, mas não devemos deixar de considerar que só existe o Novo Testamento porque existiu o Velho. Perfeito. Né? Que alguns chamam de Primeiro e Segundo Testamento, Antigo e Novo Testamento. Procuro falar isso também. Primeiro, mas tu estava... Falando Antigo. Não, eu digo Primeiro e Novo Testamento é meio liberal isso. Mas abafa o caso. Bom, então, falar sobre isso, é claro que a gente tem tantos outros assuntos que a gente pode conversar, sobre a própria teologia do apóstolo Paulo. Não chegamos a falar, eu estava proposto a gente falar sobre o apóstolo Pedro, porque e sobre Jesus, né? Então nós falamos dessas figuras icônicas do Novo Testamento, Paulo, Timóteo, falamos de Lucas, João Marcos, né? O João Marcos, e a ideia era ainda falar de Pedro, falar do próprio Senhor Jesus, mas te deixa para uma próxima né? Oportunidade, a gente volta. Aprofundar. Agora, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco sobre as tuas atividades hoje, né? Hoje você está com um curso de teologia, com alguns cursos online. Tem um curso que está acontecendo aqui na Escola de Adoradores. Fica à vontade, faz teu nome. É só agradecer, né? Agradecer você que está nos acompanhando até agora, pedir para você continuar e compartilhar também, né, esse podcast para que outras vidas sejam abençoadas. É o meio que Deus criou, nos dando essa tecnologia para que possamos alcançar muitas pessoas. Sempre trabalhei na área do ensino. Joel conhece aí do tempo da faculdade teológica, e ele não quer falar o nome, mas não vou falar também. Mas nós estamos com um curso, né, como o pastor acabou de colocar, é um curso teológico, ele é modular, e são 17 disciplinas. Você pode estar conosco às 19h30, aqui na Escola de Adoradores. Vai ser um prazer te receber. O meu Instagram é @Gilvani_Cruz_, Gilvani, Gilvani. Gilvani. Lá você acessa a bio, tá? Do meu Instagram, e lá você tem o link da Hotmart, tá? Então nós temos cursos
online, que você pode acessar. Eu estou com um de Anjos e Demônios, que é sobre angelologia, natureza dos anjos, função dos anjos, falando sobre os demônios também. Eu fiz um apêndice bem pequeno sobre batalha espiritual, pegando de Daniel 10:27, que é uma batalha circunscrita, territorial, e como isso se amplia na visão de Paulo, de acordo com Efésios 6, que ele vai chamar de mundo tenebroso. Então, como sai de algo territorial, restrito, local, para uma batalha global na visão de Paulo. Então, como é que isso evolui dentro do texto bíblico, tá? Então, você acessa Hotmart, são 3 aulas de 32 minutos cada uma, tem a apostila em PDF e é bênção demais. Acesse aí o Instagram, que lá tem todas as informações. Vai estar tudo aqui, viu? O pessoal vai ver. Bom, legal. Vocês não falaram o nome do seminário, mas eu vou falar. Eu sou desse, até porque é um seminário de referência em nossa cidade, verdade. Que é o Seminário Batista Equatorial. Quero mandar um abraço para o Licélio, que já veio aqui. Já veio aqui, o Licélio é especialista nas cartas paulinas, tem muitos textos maravilhosos sobre, né, inclusive texto de dissertação de doutorado, de mestrado. Ele está com 2 livros lançados, um que fala sobre a formação e outra sobre o texto de Romanos, que diz que o fim da lei é Cristo, né? São 2 livros muito bons dele, recomendo. E é um colega meu da Academia Evangélica de Letras do Pará, né? O Odicélio está lá com a gente, Deus abençoe. Amém. Giovanni, a gente ainda tinha mais uma que a gente ia chegar lá, mas isso vai ficar realmente para um próximo. Tudo bem. Que é sobre a literatura apocalíptica que você citou e o Apocalipse realmente, que não deixa de ser também, né, dentro de um padrão literário que era comum na sua época. Mas a gente vai falar de uma próxima vez. Muito obrigado por aceitar o convite. As portas do Intríade estão abertas para você e a gente vai ter outras oportunidades de falar sobre outros temas profundos da teologia bíblica, da teologia pastoral, né? Enfim. Muito obrigado. Eu que agradeço, pastor. Obrigado a todos. Gente, grande abraço. Olha, compartilha com muita gente o programa. Você sabe que quando você tem um conteúdo que vale a pena, se você ficar só para você, você não está fazendo certo. Compartilha com muita gente, comenta, manda sugestões de temas, faz perguntas, que mesmo que a gente não tenha como responder aqui, a gente pode responder através dos comentários lá, né? O pastor Giovanni, quando tiver, tem alguém que perguntou, responde lá, enfim. E também, inclusive, isso serve para gerar para nós um desafio de tratar sobre esses temas um pouco mais lá para frente, tá certo? Fica na paz e até o próximo, se Deus quiser.